agora de 1 Pedro, um pequeno livro, mas também com uma mensagem profunda do Senhor. 1 Pedro, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 13, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, versículo 13 até o versículo 25. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e eternamente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Palavras do Senhor, palavras do nosso Deus. Continue com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler algumas passagens, alguns versículos, meditando na palavra do Senhor. Meu amado irmão, nosso tema dessa noite é a imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. O apóstolo Pedro, por meio da inspiração do Espírito Santo, pelo próprio Deus, ele dá já algumas orientações já no começo desse pequeno livro para os seus ouvintes, para os seus leitores daquele momento que ele vivia. Era um momento de perseguição, era um momento duro para a igreja. Então esse livro, essa pequena carta, ela tem uma maneira de se expressar, de direcionar a palavra de Deus, para que aqueles irmãos e irmãs que estavam vivendo aquele período difícil, da perseguição de Nero, uma perseguição terrível, que matou diversos cristãos, apóstolos, inclusive o apóstolo Pedro, depois de 4 anos, em 68, depois de Cristo, é crucificado de cabeça para baixo. Mais ou menos nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo também é morto em Roma. Então ele começa falando sobre a esperança viva, e essa esperança viva deveria morar no coração daqueles irmãos e irmãs que foram chamados por Deus para uma nova vida, com a nova vida em Jesus. Nessa reconciliação com Deus, nós já não temos mais inimizade com Deus, agora somos amigos de Deus, por meio da ação salvífica de Cristo na cruz. Então ele fala, essa esperança, por mais difícil que possa estar sendo, as dificuldades, as adversidades, essa perseguição que a igreja está sofrendo, mas que nós tenhamos essa esperança, porque ela está viva em nós, porque o próprio Deus, ele mora em nós, ele habita em nós, foi ele que nos chamou
das trevas para a sua luz, para uma nova caminhada, para uma nova vida. E essa herança que Deus deu para vocês, essa herança que Deus ele entrega para o seu povo, que é a salvação, que é a vida eterna, ela está assegurada nas mãos de Deus. Ela está assegurada nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus que é onipotente, de um Deus que está no domínio de todas as coisas. Então a nossa salvação que Ele nos deu de forma graciosa, essa salvação que Deus ele nos deu de uma forma imerecida, porque nós não merecemos, ela está assegurada. Então essa herança, nós temos que ter essa tranquilidade que ela está com Deus. Mas, a partir do versículo 13, Pedro, um servo, um vaso de honra nas mãos de Deus, ele exorta aqueles irmãos, ele dá algumas direções para que aquele povo também tivesse uma vida de santidade, tivesse uma vida segundo a vontade de Deus. Que aqueles servos e servas, aquela igreja, eles entendessem que agora eles não pertenciam à sua antiga natureza, eles não pertenciam àquilo que fazia parte do passado deles, mas agora, por meio de Cristo, eles tinham uma nova vida. E essa nova vida deve ser a semelhança e a imagem de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que morreu, mas ressuscitou, está vivo e nos buscará por meio de Cristo, mas nós temos que buscar a ser a semelhança de Jesus, porque agora eu e você, o povo de Deus, todos aqueles que são chamados nos diversos cantos, diversas nações, diversos lugares, todos aqueles que são chamados pela graça de Cristo devem ser exortados, devem ter essa busca de uma nova vida, de um novo jeito de ser, porque já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E se Cristo ele vive em nós, se o próprio Deus que se fez carne por meio de Cristo e o Espírito Santo dele, ele faz morada em nós, nós temos que ter uma nova vida. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite, a imagem e semelhança de Cristo. Acompanhe comigo os versículos 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Volta lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, livro de Levítico, capítulo 19, nós vamos ler um versículo. Levítico 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, uma primeira verdade, uma primeira chamada do Senhor, uma primeira reflexão por meio da palavra de Deus, que é uma palavra viva, e essa palavra que foi anunciada àqueles irmãos e é também anunciada a cada um de nós, é que a nova natureza e conduta do cristão. Como que é ter uma nova natureza e conduta do cristão? Nós já não temos uma antiga vida. Nós estávamos mortos e foi o próprio Deus que veio de encontro até nós. Aquele que está morto espiritualmente, ele não tem condição alguma de se achegar até Deus se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela compaixão de Deus, se não for pelo grande amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas pela graça do Senhor, por meio de Cristo, que é imerecida, que é uma graça que é graciosa, que é nos dada de forma gratuita, nós somos chamados a fazer parte de uma nova vida. Nós somos reconciliados com Deus, nós somos redimidos, nós temos um novo nascimento por meio de Cristo. A nossa velha natureza, ela faz parte do passado, e nessa nova vida com Jesus, nós somos convidados a ter uma nova natureza e uma nova conduta. Ser cristão é ser parecido com Cristo.
É ser um pequeno Cristo. Por isso que aquela nova religião ali em Atos, capítulo 13, os seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque eles faziam coisas que eram semelhantes a Cristo. As pessoas, a sociedade daquele momento começou a falar, aqueles ali acho que são seguidores, são cristãos, são como Cristo, porque as pessoas, tanto de dentro como de fora, viam uns com os outros a imagem e semelhança de Jesus, viam as atitudes de Cristo naquelas pessoas. Então, desta maneira, nós somos também convidados, nós somos exortados, nós somos direcionados a ter uma vida à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso alvo. E assim como diz a própria palavra de Deus, versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A primeira ação é de Deus de vir até nós. Mas depois que nós somos convidados a ter uma vida de comunhão com Deus, de ter um relacionamento com o Senhor, nós somos também desafiados a buscar a nossa santidade. Não significa que nós deixaremos de pecar, porque esse corpo ainda tem corrupção, porque esse corpo ainda tem pecado. Temos sim uma nova vida, já não somos mais escravos do pecado, mas agora nós pertencemos a Deus. Nós somos selados, nós somos comprados, nós somos chamados a ter uma nova natureza e ter uma nova conduta. E essa santificação, meus amados irmãos, é um diálogo que não tem interrupção, é um diálogo contínuo entre nós e o nosso Deus. O que eu e você estamos fazendo nesse momento é buscar também, além de adorar a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus, celebramos ao Senhor, Ele também comunica com nós, Ele fala conosco, através dos meios de graça, oração, através da palavra, de louvores. Deus, Ele fala com o seu povo. E através desse diálogo, desse relacionamento, dessa comunhão, dessa nova vida, nós buscamos a nossa santidade. Ninguém consegue ser semelhante a Cristo, ser a imagem de Cristo sozinho. Por isso que nós somos desafiados a viver sim em comunidade. Ninguém consegue viver sozinho, você vai ter sim os seus momentos individuais com Deus, nesse relacionamento vertical entre você e Deus, mas nós também temos que ter esse relacionamento uns com os outros, buscando sim a nossa santificação, que é por meio de Deus, mas que nós também podemos buscar de forma comunitária. Sede santos, porque eu sou santo. Então, amados irmãos, nessa nossa nova vida, nós não podemos mais ter os mesmos pensamentos, nós não podemos ter as mesmas atitudes. E quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desafiamos a soberania de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos distanciamos da presença de Deus, uma das características das pessoas que têm uma nova vida, que são nascidos de novo, é que eles não conseguem ficar com o seu erro. Não consegue dormir, não consegue pensar, porque o Espírito Santo que está em nós, ele nos incomoda. O próprio Deus que habita em nós, ele nos incomoda, porque nós somos chamados para uma nova vida, um novo pensamento, uma nova atitude, um novo jeito de viver. Porque a nova natureza e a conduta do cristão é a semelhança de Cristo. Então nós temos que estar próximos de Deus e ter nessa comunhão, nesse relacionamento, buscar agradar ao Senhor, ser santo como Ele é santo. Claro que na plenitude, só o nosso Deus, é um dos atributos dele. Mas pela palavra do Senhor nós somos desafiados a ser próximos de Deus, a ter uma nova vida. E isso a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa sim de Deus.
Mas também nós não conseguimos fazer isso sentado de braços cruzados. Nós temos que nos aproximar de Deus, aquele que já nos chamou e nos resgatou, que fez aquele primeiro encontro conosco. E depois nessa nova vida, nascidos de novo, reconciliados com Deus, justificados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós já não queremos mais ser como antigamente. E quando nós erramos, nós queremos nos voltar para Deus, pedir a Deus que nos ajude, que nos santifique e que nós possamos ser a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. Amém, meus queridos? Versículo 22 de 1 Pedro, capítulo 1. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, uma segunda verdade que a palavra de Deus nos desafia nessa noite, que a palavra de Deus ela nos confronta, porque o verdadeiro evangelho não é aquele evangelho que apenas nos conforta, mas é o evangelho que nos confronta, onde quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos os caminhos errados ou a distância que estamos do nosso Criador e procuramos nos voltar, procuramos nos aproximar de Deus, acertar a nossa vida. E assim é a palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Então uma segunda verdade para nós nessa noite é que nós devemos amar como Cristo nos ama. Nós devemos amar como Cristo nos ama. Não adianta apenas nós procurarmos ter esse relacionamento entre nós e Deus. Jesus, ele resume os mandamentos em 2. Ele fala, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao seu próximo como amasse a si mesmo. Se vocês fizerem isso, vocês cumprirão todos os mandamentos, vocês cumprirão a lei do Senhor. Então o próprio Cristo e a palavra de Deus também nos exorta. Vamos ver uma passagem aqui em João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ver aqui a palavra de Deus fala sobre o amor. 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então amar como Cristo nos ama, não tem como a gente amar a Deus se a gente não amar o nosso próximo. Não tem como nós termos uma nova vida. Uma nova vida ela não é uma vida egocêntrica, ou seja, uma vida que ela pensa só em mim. Não tem como a igreja ela falar que é uma igreja de Cristo se ela está centralizada em si mesma, ela está voltada para dentro. E igrejas que se voltam para dentro, igrejas que amam apenas os irmãos que estão ali no círculo, ou acha que a individualidade é só eu e Deus. A gente tem mania de falar, né, é você e Deus. Claro que é. Nós temos que ter sim a nossa individualidade, o nosso relacionamento com Deus, porque assim Ele próprio nos exorta de amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Mas em seguida Ele fala que nós também devemos amar o nosso próximo, a começar em nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, ter compaixão pelo outro, pensar no outro. Eu e você, nós não conseguimos mudar toda a situação onde nós fazemos parte, mas se nós fazemos cada um individualmente a sua parte, se cada igreja, se todos aqueles que são chamados a ter uma nova vida com Cristo, amar como Ele nos ama, amando o nosso próximo, certamente viveremos em um mundo melhor. Porque esse é o nosso desafio, deixar essa centralidade, deixar esse egocentrismo, essa individualidade, onde achar que é suficiente só eu e Deus, né? Nesse relacionamento vertical, assim como lembramos da cruz, mas nós devemos também amar de forma horizontal, uns aos outros, amando uns aos outros, assim como Cristo, Ele nos amou e Ele nos ama, assim como Deus Ele te ama, você deve amar também. Isso, amados irmãos, é uma consequência. Isso, meus amados irmãos,
são os frutos do Espírito Santo de Deus que vão sendo desenvolvidos de forma natural na vida do cristão. Ele ama, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele se preocupa com o outro e não apenas com si mesmo. Amar como Cristo nos ama. Esse é o nosso desafio. Esse é o seu desafio, é o desafio da igreja. Amar como Cristo nos ama, amando o nosso próximo, amando as pessoas, tendo esse relacionamento de cruz entre nós e Deus, mas também uns com os outros. Amar como Cristo nos ama. Versículo 23 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Livro de Isaías, capítulo 40. Vamos ver o que essa passagem nos diz. Isaías, profeta Isaías 40, versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, primeiro nós vimos que a nova natureza e a conduta do cristão tem que ser semelhante, tem que ser próxima de Deus. Buscar essa santidade, buscar ser próximo assim como Cristo é, porque Ele é o nosso alvo, porque Ele é a nossa meta. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu pensava, eu já não posso deixar isso me dominar. Essa guerra constante entre carne e espírito. Se nós olhamos para baixo, nós estamos fadados a fracassar, porque são as coisas terrenas. E nós temos que mirar para as coisas lá do alto, que são as coisas espirituais. São as coisas de Deus, para buscar ter uma vida diferente, nesse diálogo com o Senhor, nessa santificação, procurando ter uma vida diferente, porque nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, de forma graciosa, Ele foi até o nosso encontro. Deus, de forma, essa graça preciosa e merecida, Ele nos resgata, Ele nos chama para uma nova vida, para um novo jeito de pensar, para um novo jeito de viver, e que só é possível quando nós fazemos com Deus. É Deus que trabalha em nós, mas nós temos que procurar nessa nova vida, nos voltar diariamente, dia após dia, para o Senhor. Em segundo, amar como Cristo nos ama. Não é ter um relacionamento apenas entre você e Deus, porque quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Quando você ama as pessoas que estão próximas de você, e não apenas aqueles que são da sua casa ou do seu ciclo de amizade, mas nós somos chamados a amar este mundo. Por mais que Ele foi crucificado para nós, e nós para Ele nós temos que ter compaixão por vidas, porque há festa no céu quando uma vida é salva, quando uma vida é resgatada. Há festa no céu quando uma ovelha é resgatada. Porque é mais a festa quando um perdido encontra a salvação. Esse amor fraternal, esse amor de ter compaixão uns pelos outros, assim como Deus um dia teve por nós, deve ser vivenciado, uma consequência, uma característica daquele que nasceu de novo, daquele que tem uma nova vida, que foi reconciliado, justificado, redimido, lavado pelo sangue de Cristo na cruz. É natural do cristão. Eu não ajudo as pessoas, eu não amo as pessoas, eu não busco a minha santificação em busca da salvação, porque Deus Ele me deu de forma graciosa. Mas aquele que é salvo, ele foi salvo também para ter uma nova vida, para fazer sim boas obras, não por causa da salvação, mas porque isso é uma consequência da salvação, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, amando como Cristo nos ama, assim como Ele nos amou lá na cruz e continua nos amando mesmo pelas nossas imperfeições. Mas por fim, o Espírito usa a palavra para produzir vida. O Espírito usa a palavra para produzir vida. Por meio da palavra de Deus vive eternamente.
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. As flores murcham, a relva ela murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é o nosso cerne, ela é a nossa estrutura, quando nós nos voltamos porque Deus é que Ele manifestou a sua palavra. Evangelho de João, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala que Jesus, ele era a palavra, ele é o verbo, e o verbo se fez carne, e Deus, ele se encarnou por meio de Cristo, e ele veio até nós, o próprio Deus, ele veio até nós por meio de Cristo. E essa palavra, meus irmãos, quando ela é proclamada, essa palavra quando ela é falada, quando ela é descrita, quando ela é anunciada, as boas novas do Evangelho. E entenda que Evangelho não são apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, mas sim a palavra de Deus. Evangelho é as boas novas. Quando nós falamos das boas novas, de uma boa notícia para as pessoas, quando o povo de Deus proclama, o Espírito Santo ele usa da palavra para trazer vida e vida em abundância. O Espírito Santo ele se manifesta no plano de salvação, no plano que Deus ele tem para cada um de nós, no tempo de cada um de nós. O Espírito Santo ele age e ele vem trazendo vida e ele traz a salvação, ele traz o Espírito de vida, porque aquele que está morto não consegue se voltar para Deus se o próprio Deus não se voltar primeiro para nós. O Espírito usa a palavra para produzir vida. Isso daqui, meus amados irmãos, é vida. De Gênesis a Apocalipse, beba dessa fonte. Dessa fonte você jamais terá sede. Continue bebendo e você vai ver que a palavra de Deus ela vai falando com você. E se um dia você já foi alcançado, entenda que é por meio desta palavra que vidas serão alcançadas, porque o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra do Senhor, que é o próprio Deus, que se manifesta por meio da sua palavra para alcançar vidas, para transformar vidas, para trazer pessoas do reino das trevas, para pertencer ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, essa igreja invisível, que são todos aqueles que são chamados para ter uma nova vida com Cristo Jesus. O Espírito usa a palavra para produzir vida, e essa vida, meus amados irmãos, ela fica em nós. Essa vida que o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Se você que está ouvindo agora ou depois dessa mensagem, se Cristo ele ainda não é o Senhor e Salvador da sua vida, abra o seu coração e Deus ele está batendo na sua porta. Abra os seus ouvidos. Deus ele quer fazer morada em você. Deus ele quer ter um relacionamento próximo com você. E o Espírito dele fará morada no seu coração, fará morada na sua vida, porque o Espírito usa a palavra para produzir vida. E isso daqui é vida. Beba diariamente, busque diariamente a vida, uma nova vida, um novo jeito de ser, a direção de Deus, a palavra de Deus. Por fim, tenha como meta ser a semelhança e a imagem de Cristo, pois essa é uma consequência de uma nova vida, de um nascido de novo, a nova conduta e natureza do cristão. É a busca de forma incessante da sua santidade, por meio da santificação. E nessa busca de nos aproximar mais e mais do Senhor, devemos colocar o amor como centro da nossa prática. Não amando apenas a Deus, pois amar ao próximo é também amar ao Senhor. O Espírito Santo nos produz vida por meio da palavra de Deus, que é a verdade do Evangelho que salva, onde Cristo é a palavra que foi encarnada pelo próprio Deus, manifestado em nós de forma imperecível, que nunca acaba e dura para sempre. A palavra de Deus, as misericórdias de Deus, a herança de Deus, a graça de Deus, ela é imperecível. Ela dura para sempre, ela vive para sempre e ela nunca acaba. Que Deus ele